esse é um cenário que eu acho assim extremamente incrível para a gente ilustrar o quanto a música ela pode fazer parte de momentos que estão diretamente ligados à ação de Satanás. Aquilo que você falou, eu tô lá na música, tô ouvindo aquilo e tô sendo levado para um outro lugar. É quase que como um encantamento, né? Nesse cenário de desobediência e de desonra a Deus, eles ali celebrando em torno daquele bezerro de ouro que foi elegido por eles como um Deus, nós podemos observar que a música fez parte de uma trilha sonora que os levou a pecar contra Deus, a agradar Satanás, a se prostituírem, a adulterarem, a irem ao mais baixo nível moral e satisfazer as trevas. Então, trazendo para os nossos dias, há músicas, há lugares que nós escolhemos estar, há coisas que nós permitimos assistir que nos levam para esses lugares. Então, nós precisamos fazer escolhas, né? Em um dos seus vídeos você disse, aliás, um dos seus vídeos não, uma das suas respostas, quando uma pessoa perguntou, mas é tão bom ouvir música secular, né? E eu achei muito sábia a sua resposta que você disse, é bom sim, porque a música é boa. E quem fala ao contrário né? Tá negando algo que é real. No entanto, ser cristão é seguir a Cristo, e isso vai requerer de nós renúncias. E aí, quando a gente descobre o prazer da renúncia, que quando nós decidimos obedecer a Deus, o que nós recebemos em troca é tão mais profundo, é tão mais maravilhoso, que nós muitas vezes ficamos lá no pecado, perdendo tempo, né? Como você fala no teu vídeo, Satanás usa a música para te distrair, para te tirar do seu destino profético. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, desse poder, da onde a música está levando as pessoas como um grande rebanho, tanto crianças quanto adolescentes, adultos, que estão escolhendo continuar, né, nesse estado hipnótico que a música gera nas pessoas, e o que elas estão perdendo com isso? É uma pergunta complexa, né, para responder, porque vai muito além de você simplesmente combater a música, né? As pessoas, sabe, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia nos ensina que o Deus desse século cegou o entendimento dos perdidos para que não resplandeça a luz da glória de Deus, que é Cristo Jesus, né? Então, quando você está falando de música que embala as gerações, lembra que eu te falei do cérebro aqui, o cérebro humano? Vou voltar aqui para meu cidadão aqui. A última área do cérebro humano que se forma, vamos assim dizer, que se completa na formação, né, da pessoa, é justamente a área da razão, que está localizada nessa parte do cérebro, no frontal esquerdo, na frente, né? Então, essa é a última área. E essa área ela vai ficar pronta, nos 21 a 25 anos de idade. Até lá ela está em formação. Então, o jovem, e eu não estou aqui querendo diminuir ninguém falando isso, mas é uma questão científica, como você mesmo falou. O jovem ele tem a capacidade de discernimento muito reduzida comparado com o adulto. Isso é mais do que óbvio, né? Então, quando você fala das multidões, perceba que os estilos musicais eles são cíclicos na história da humanidade, né? E você vê que a geração daquele estilo de música ela fica presa dentro daquela época. Ela muito dificilmente ela vai transitar de uma geração para outra gostar do estilo da música do próximo. Por exemplo, eu gostava de hard rock, de heavy metal, e a próxima geração, que foi hip hop, eu tenho asco, detesto, e não tem nada a ver com o corpo, porque eu sou meio moreno. Então, a questão é que o diabo ele é cíclico nas gerações e nos estilos de música que eles vão se readaptando de acordo com a geração. Por quê? Porque vai falar aquela geração.
O heavy metal não fala a geração de hoje como falava para a minha, mas a minha geração ainda ama heavy metal. Por quê? Porque em música existe um sistema chamado egrégora. As pessoas não sabem o que é uma egrégora. A egrégora é um sistema de pensamento que prende a mente humana dentro de um sistema. E essa forma de se prender dentro de um sistema, ele é feito através de pactos, conscientes ou inconscientes. Quando a gente aceita Jesus, a Bíblia nos ensina que nós devemos declarar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Porque quando a gente declara, a gente está falando para o mundo espiritual, ó, correntes cortadas. De hoje em diante, o Senhor está me transferindo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Né? Então, o pacto espiritual, ele acontece na verbalização, na devolução da verbalização. Então, quando as pessoas cantam as músicas que falam explicitamente do mundo espiritual, que convidam as pessoas a participarem daquele, eles estão entrando dentro de um sistema de pensamento e ali elas ficam presas. Então, é muito mais profundo do que você combater um estilo de música porque ele fala de mulher pelada ou fala de droga, entendeu? É muito mais complexo do que isso. E a aventura, né, de escrever esse livro foi tentar descortinar essa realidade espiritual que existe em música. Porque o diabo vai levar muita gente para o inferno. Isso é inequívoco. Isso é sabido, né? Então, a nossa luta começa dentro de casa, é falando com os filhos, trazendo os filhos a uma realidade. Eu costumo dizer, não adianta você, pai e mãe, chegar lá e dar uma marretada na cabeça do moleque, tirar o iPhone, não adianta. A forma correta é você entender qual é a egrégora que ele está preso. Porque dentro daquela egrégora tem um sistema de valores, um sistema de pensamentos que ele se aninha, que ele se apega àquilo. E se você não conhece a egrégora, se você não conhece o que ele está ouvindo, se você não conhece quem são os cantores, você não conhece nem o que está sendo colocado na mente do filho, como é que você pode falar contra? Você entende? Então, eu tenho 3 filhos adolescentes que ouvem músicas do mundo, não tenho uma família perfeita, não vou pintar aqui de perfeição porque não sou, eu luto com isso dentro da minha casa, e olha o que eu falo, eu tenho um canal sobre isso, você entendeu? E eu falo com eles, e eu me dou o direito como pai de quando eu estou dentro do carro, que eles estão ouvindo as músicas dele, falou o primeiro palavrão, falei, pode tirar, não quero ouvir lixo, não quero ouvir lixo. E explico por quê. E mostro por quê. Ah, pai, mas por quê? Porque são jovens. Lembra que eu te falei? Eles não entendem isso aqui. Vai chegar um dia que ele falou, pô, cara, talvez meu pai tivesse certo, hein? Como muitas vezes eu falei da minha mãe. E minha mãe estava certa em muitas coisas que ela falava para mim. Então, o jovem, ele tem que ser... o grande segredo de um pai que quer lidar, ou uma mãe que quer lidar com seus filhos presos com música do mundo, não é desligar o rádio, não é, mas justamente pedir, filho, o que você está ouvindo? Como é que é o nome dessa música? Ah, que legal, qual é o nome desse cantor? Com um sorriso no rosto, ah, legal, anota, vai ver o que ele está cantando. Vai ler a letra, vai entender o que está sendo entoado. Entendeu? Aí você vai na Bíblia e fala, pô, pera um pouquinho, isso aqui está em desacordo, isso aqui está em desacordo. E aliás, eu queria deixar aqui para você e para sua audiência, Deus me deu uma ideia que eu achei muito interessante e só podia ter vindo do Senhor. E a questão é o seguinte, existe uma maneira muito fácil dos pais terem um discernimento das músicas que estão sendo ouvidas pelos filhos, de como eles atuarem. Em primeiro lugar, toda música do mundo, sem exceção, ok? Ela pode, ou não, tá? Mas na sua vasta maioria das vezes, ela vai quebrar 1 ou 2 dos 10 mandamentos, certo? E ela vai incitar o ouvinte a ter um comportamento condizente com as obras da carne, que estão descritas em Gálatas 5,19. Então, se você pegar uma música que o seu filho está ouvindo, ou qualquer outra música que fale, eu estou lendo aqui na Bíblia, aqui, olha, que fale sobre prostituição,
que fale sobre impureza, que fale sobre lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensão, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, não herdarão o reino de Deus. Ou seja, esse tipo de temática dentro de música não condiz com o reino de Deus ou com quem vai herdar o reino de Deus. Então é muito fácil você discernir. Olha, de coração, eu recebo uma enormidade de perguntas que às vezes me dá vontade de pegar a pessoa, sacudir pela cabeça e falar que acorda, que Bíblia que você lê ou não lê, entendeu? Porque as perguntas são as mais absurdas, porque as pessoas não se dão ao trabalho de ler a Bíblia e tirar das páginas da Bíblia e trazer para o mundo real. Então, se as pessoas pegarem as playlists dela, pegarem essas duas passagens, Êxodo capítulo 20 e Gálatas 5:19, eu garanto para você que a vida vai ser completamente diferente. E outra, Jesus deu uma dica fantástica para a gente. Está em Mateus 15:11. E nesse trecho do capítulo 15, Jesus nos ensina que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. E aí, Jesus faz uma lista das coisas que saem da boca do homem e que são exatamente as temáticas das músicas do mundo. Então, quando você canta aquelas coisas, você está se contaminando espiritualmente. Você entendeu? Então não é questão de eu ser um ortodoxo religioso, é questão de você não ler a Bíblia, é questão de você não se preocupar com a tua vida espiritual. E vou te dizer a real qual que é. Vai chegar no dia de Apocalipse 21, versículo 27, onde você vai estar entrando na Nova Jerusalém. Você está salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, e ouve esse monte de lixo que você ouve, e aí você vai estar entrando pela porta da Nova Jerusalém, e a Bíblia diz que não vai entrar pecado e não vai entrar coisa contaminada nenhuma, porque do portal para frente é a glória de Deus. É o próprio Criador sentado na tua frente. Eu quero ver se esse povo vai entrar lá ouvindo Beatles. Eu quero ver se esse povo vai entrar lá ouvindo música sertaneja, que é um lixo. Eu quero ver se esse povo vai entrar lá ouvindo pagode. Eu quero ver se esse povo vai lá ouvir rock, vai qualquer coisa que seja contaminado. Porque tem uma coisa, você usou uma passagem aí do Bezerro de Ouro que eu acho sensacional, e eu dediquei um capítulo inteiro do meu livro a essa passagem. Entendeu? E uma coisa que me chama muito a atenção, você falou com propriedade a perspectiva de Josué e a perspectiva de Moisés, certo? Que enquanto Josué ouviu aquilo lá, alarido de guerra, Moisés falou, não, aqueles que cantam, por que houve uma diferença? Por que Moisés sabia que aquilo lá era canto e não era guerra? E por que Josué não percebeu que aquilo era canto? Por uma razão muito simples. Porque Moisés estava submerso na glória de Deus. E foi Deus quem revelou para ele. Não foi achômetro de Moisés. Foi Deus que revelou para Moisés que, olha só, desce porque esse povo que se corrompeu. A expressão que Deus usa é se corrompeu. Exatamente a mesma expressão que Jesus fala, que a gente se corrompe quando canta aquele lixo, quando canta os temas daquele lixo. Então Moisés tinha a revelação de Deus que o povo estava se corrompendo ali naquele ídolo. E por um acaso a Bíblia menciona música. E tem um contexto dentro de egiptologia. Mas Josué, ele não estava na glória. Ele não estava submerso na presença de Deus, na glória de Deus, para ter a revelação do Pai. Ele estava pertinho, mas ele não estava lá dentro. E é isso que acontece com muitos dos crentes hoje. Eles vivem sabe, às margens da glória de Deus. Eles vão na igreja, mas eles não entram nas densas trevas. Sabe por quê? Porque nas densas trevas Deus aponta o pecado. Deus chama na chincha. Quando a gente está na glória de Deus, o seu pecado fica exposto, porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes. Ou seja, na frente de Deus, na glória de Deus, você está peladão, cara, e não tem como você esconder o seu pecado. Agora, quando você vive à margem de Deus, você coloca as suas ideologias, você coloca o seu racional, você coloca todas as suas argumentações que são plausíveis aos seus olhos. Por isso que eu tenho verdadeiro asco de quando o crente entra no meu canal e desce a lenha protegendo
as bandinhas deles. Sabe por quê? Porque eles são muito capazes de defender a banda, mas nunca levou ninguém para Cristo. Nunca levou ninguém aos pés da cruz para dizer você vai para o inferno. Você entendeu? Então, eu acho que essa temática da gente falar na internet é legal, mas tem um preço, né, cara?